festa, com a celebração aqui com os pré-adolescentes, culto maravilhoso, e Deus tem falado conosco desde o início desse culto. Tem falado através dos louvores, através da palavra introdutória do início do culto, e é de suma importância agora você prestar atenção em tudo que for falado hoje, for anunciado nesta palavra. Eu vou compartilhar uma palavra, você pode pôr aqui em projeção, pessoal da mídia, que na quarta-feira eu tenho falado com o pessoal, os pequenos grupos chamados GECEL, e a palavra que eu falei com eles foi baseada num livro bem conhecido, ele é um livro não tão recente, mas é um livro que fala a respeito de um discipulado, de uma vida, de um comportamento de aquele que é discípulo. E esse livro se chama Discípulo Radical. É esse mesmo o nome do livro, Discípulo Radical. Obrigado. E nós vamos tratar a respeito dele hoje, não todo o livro, porque eu estou abordando todas as quartas-feiras cada capítulo desse livro, e começamos a falando sobre o discípulo radical, e o tema é inconformismo. Então, falaremos sobre isso hoje. O Tiago, o presbítero, já introduziu isso na palavra, que nós iremos falar sobre esse assunto. E eu gostaria que você fechasse seus olhos. Tem muita coisa que Deus vai falar no nosso coração. Você já abriu desde o início do culto para Deus falar com você através do louvor, através da palavra, que Ele venha falar ao seu coração, ministrar realmente aquilo que você precisa. Fechemos nossos olhos. Espírito Santo, estamos aqui para a glória do Teu nome. Rendemos louvores a Ti, e a nossa preocupação agora, Pai, está em que o Senhor venha falar conosco através dessa palavra. Fale aos nossos corações, exortando, consolando e edificando, Pai, porque necessitamos dessa vital realidade em nós. Que Teu Espírito Santo venha falar com cada vida em nome de Jesus. Eu quero que você abra, eu sei que está na projeção aí, vão acompanhar na projeção aí, 2 textos da palavra de Deus que se encontra em 1 Pedro 1,13 e em 1 Pedro 2,12. Eu lerei apenas agora, nesse momento, 1,13, depois o 2,12. Amém? Está aqui esse texto que diz assim, ó: portanto, com entendimento pronto para entrar em ação, tende autocontrole e esperai inteiramente na graça que vos é oferecida na revelação de Jesus Cristo. Agora pulamos lá para o 1 Pedro, capítulo 1 Pedro 2,12, diz assim: seja correto o vosso procedimento entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como fosseis praticantes do mal, ao observarem as vossas boas obras, glorifique a Deus no dia da visitação. Nós leremos novamente, nós repetiremos esse versículo. O que é uma vida de discipulado radical? O que significa? Normalmente, quando pensamos na palavra radical, é uma pessoa cega, que ele serve uma religião cegamente pelos seus ensinamentos. E alguns pensam dessa forma. Infelizmente, quando falamos de uma questão radical, quando pronunciamos isso no nosso vocabulário, sempre pensamos o seguinte, que a pessoa é aquela pessoa que não tem meio termo. Para ele é daquele jeito e pronto, acabou. Mas o que eu quero abordar nessa temática é que ser radical é uma pessoa cristã, discípulo de Cristo, que esta pessoa, ela tem princípios, ela tem fundamentos, ela sabe no que crê, ela prossegue em sua vida firmado na palavra de Deus. Eu sendo um discípulo radical, eu tendo essa questão em minha vida, eu tenho convicções na palavra de Deus.
A palavra de Deus, ela está acima de qualquer princípio humano. A palavra de Deus, ela dá um norte para a minha vida e para a sua vida. E com base nisso, o que eu quero dizer uma pessoa que ele é discípulo radical, nesse tema que eu irei abordar, na questão de uma pessoa inconformada. Normalmente você pensa em uma pessoa inconformada, que ele defende aquilo que o Tiago, presbítero, introduziu muito bem. Ele defende um conceito, um princípio, e polariza tudo isso. Uma pessoa inconformada, cristã, ele não se conforma com o sistema que está aí, porque ele luta contra o sistema, porque ele sabe que está por detrás do sistema, que nós vamos falar mais para frente. Ele não se conforma, ele não aceita o mal fazer parte da sua família, da sua igreja e também da sua própria vida. Ele não se conforma. Ele luta constantemente contra ações malignas sobre a sua vida, sobre a sua família. Ele guarda esses princípios, ele é radical em seu pensamento, porque ele é firmado na palavra de Deus. Você que está me ouvindo, você que está aqui no templo, entenda, eu e você, nessa questão radical, devemos ser firmes, pautados sempre na palavra de Deus, e não nos conformar com esse sistema que está aí. E vou repetir aqui, inconformado não está lutando por um princípio político, ou até por um princípio religioso. Embora nós pertencemos a uma religião, nós defendemos os princípios da palavra de Deus, ela que dá o norte para a nossa vida. E este mundo, e essa sociedade, ele tem assumido alguns valores, ele tem assumido alguns princípios. São lutas diárias que o cristão que é inconformado com esse sistema que está no mundo, ele luta, ele não se iguala a ele. Mas também quero dizer aqui que o cristão, para algo bem prático, não é o ET. Ele não vive numa redoma de vidro, ele faz parte da sociedade. Eu e você fazemos parte de uma sociedade. Eu, como igreja, e você também, vivemos situações diversas, há séculos, uma luta constante em permanecer firmes, inconformados com o sistema, porque nós lutamos constantemente contra as trevas. E o apóstolo Paulo é bem sábio em dizer algo que o Espírito Santo falou para ele, lá em Efésios 6, que a nossa luta não é contra a carne, mas contra principados e potestades. Você sabe o que está por todo esse sistema, irmãos? Então, ser um discípulo inconformado, ele aceita desafios, ele mantém pilares da fé, ele mantém convicções. E voltando ao texto de 1 Pedro 1,13, diz assim: portanto, com entendimento pronto para entrar em ação, tende autocontrole e esperai inteiramente na graça que vos é oferecida na revelação de Jesus Cristo. Eu devo aplicar essa inconformidade de não aceitar as coisas na minha vida. Constantemente eu devo lutar contra um sistema. E para fazer isso, algumas lições: manter uma santidade bíblica sem negociar com o mundo. Nós vivemos dentro de uma sociedade, nós vivemos dentro de um sistema em que muitas vezes quer introduzir algo que vai ser maléfico à minha vida cristã. Então, por isso, eu como cristão, eu não devo negociar coisas que vai desvalorizar os princípios da palavra de Deus. E eu e você sabemos muito bem algumas coisas. Nós sabemos tanto, por quê? Porque o Espírito que habita em mim, habita em você, dá um sinal de alerta, em falar o que está certo, o que está errado. Nós vivemos diante de uma sociedade totalmente corrompida. Exemplificando o que eu estou falando, muitos têm, outros não têm. Eu dei um Netflix em casa, e de repente eu deixei minhas meninas assistirem, e a mais velha policiando a mais nova, e de repente naquele desenho,
e nem vou nem investigar para você nem ver esse desenho, um desenho que estava lá, censura livre. E esse desenho dizia o seguinte, nas entrelinhas: a mãe ligou para a filha, e a filha, a adolescente, queria apresentar a namorada, censura livre, a namorada para sua mãe. Aí minha filha mais velha já ligou o sinal de automático e falou: acabou. Era bem assim, acabou. Não vamos assistir mais. Nós temos que estar em alerta, irmãos. O mundo, ele jaz do maligno, o mundo, ele é corrompido. É uma luta constante, eu e você, contra coisas que vão fazer eu e você pecarmos. Em 1 Pedro 2,12 diz assim: seja correto o vosso procedimento entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, preste atenção, como se fossem praticantes do mal, isto é, eu e você estamos inseridos numa sociedade, as pessoas já vão falar coisas de você. Eu me lembro isso no ensino médio, quando eu frequentei o ensino médio, as lutas que eu enfrentava em sala de aula, por ser cristão, e ele fala: ao observar as vossas boas obras, glorifique a Deus no dia da visitação. Deus vai visitar o seu povo, vai visitar todos nós, irmãos. Amém? O que eu estou falando aqui, irmãos? Primeiro, eu e você temos que fazer a diferença em qualquer lugar. Eu não posso colocar uma roupinha de crente, gostava de uma expressão do pastor que ele falava assim: roupa de ver Deus. A gente vai com roupa de ver Deus na igreja, temos um comportamento crente, mas saímos da porta para lá, temos um comportamento totalmente diferente. Eu devo ser igual em todo o tempo, senão isso é um distúrbio psicológico, um distúrbio mental, porque a pessoa tem dois tipos de comportamento. Eu e você temos que fazer diferença como discípulos, inconformados com esse sistema. Eu e você temos que ter ações, produzir boas obras. John Stott diz uma frase tremenda, ele fala assim: não devemos preservar nossa santidade fugindo do mundo, nem sacrificá-la nos conformando com ele. Porque tem gente que fala assim: não tem problema não. Uma vida de santidade é aqui dentro e lá fora. Está no nosso comportamento na fala, está no nosso comportamento naquilo que pensamos do outro, porque tem pessoas que não são diferentes de nós, irmãos, porque eles têm um comportamento diferente, de mundanismo. Você tem que amar essas pessoas. Você está inserido numa sociedade, você não tem como fugir dela. Você e eu devemos ser diferentes, comportamento diferente. E o comportamento não somente em momentos apropriados para que você venha evangelizar, mas em todo o tempo, levar a sério a pregação da palavra. O texto em Romanos, capítulo 12, verso 2, diz assim, irmãos: e não vos moldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu não entro no esquema deste mundo corrompido, eu não entro, e muitas vezes o nosso pezinho está quase lá, você está aqui caminhando e quase outro pé para você cair. Cuidado, vigie. E neste mundo, enumerei aqui algumas coisas que pode, com certeza, se você não vigiar, vai te corromper. Se você não vigiar, eu estou falando isso aqui, irmãos, para mim e para você. A Bíblia é a espada de dois gumes. É para mim e para você. São coisas mínimas que fazem nós afastarmos de Deus. É ou não é? São coisas mínimas que me afastam do caminho da eternidade. Primeiro, existe um movimento há muitos anos, irmãos, chamado pluralismo religioso. Isso quer dizer o quê? Todos os caminhos levam a Deus. Quantas vezes você ouviu falar nisso? Não, todos os caminhos, todo mundo é filho de Deus. Todo mundo é filho de Deus?
Só é filho de Deus aquele que é salvo em Jesus Cristo. Infelizmente hoje, isso aconteceu nos Estados Unidos na década de 60, 70, uma mulher se levantou contra as orações que eram realizadas nas escolas. Antes de iniciar as aulas, tinha um momento de oração. E essa mulher foi considerada a herege, a contra as religiões nos Estados Unidos. E o fim dela é trágico. Conta-se a história dela num filme, em que ela se levantou contra as orações que, quando ia começar nas escolas, eles faziam uma oração. Claro que nós sabemos hoje, pela Constituição, principalmente no nosso Brasil, que há liberdade religiosa, nós respeitamos. Temos diálogos com algumas coisas? Temos diálogos, mas eu devo defender a minha fé cristã. Você que está inserido no meio de uma faculdade, no meio acadêmico, você tem que ter esse entendimento, que há momento de você defender a sua fé. Como tempo atrás eu pedi oração, e estou orando mesmo, e peço de novamente vocês orarem, aí eu estou estudando sobre biologia. E biologia, a bandeira é a evolução. Diz que é a que todos defendem. Aí eu falei, não quis discutir com o professor, né? Que eu estou estudando, mas como que todos defendem? Eu defendo a criação. Eu não defendo que toda espécie veio de uma ameba, ou um girino, que o pessoal fala, né? Foi crescendo, evoluindo, né? Foi formando. Não, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Mas não quer dizer, irmãos, que o seu filho ou sua filha vai estudar isso na escola e vai ficar levantando a bandeira lá com arrogância. Não, ele tem que defender a sua fé com sabedoria. Muitos dizem assim, todos os caminhos levam a Deus. Outro, religião não se discute, que nem futebol, não se discute. Religião, ela se discute com sabedoria. Com sabedoria. Você sabe por que as pessoas, até cristãs, usam esse termo? Não vou discutir religião, não discuto religião não, pastor, não discuto. É porque falta a Bíblia. Não ouviu um amém? Falta a Bíblia. Alguém faz uma pergunta para você, você não sabe responder, porque tem que ler Bíblia, irmãos. Tem que orar, tem que falar com o Pai. Jesus não falou que o Espírito Santo vai nos dar entendimento a responder questões? Mas tudo com sabedoria. Tudo nós temos que responder com sabedoria. Nem toda religião ensina a respeito de Jesus de maneira verdadeira. Tem algumas aí que parece um sistema religioso, mas engana. Nós, como cristãos, temos que ter uma identidade, irmãos. Não está se conformando com esse sistema. Primeiro fato que eu tenho que ter no meu coração, eu e você, que Jesus é o único caminho que leva ao céu. Você que está no templo, você está em casa, você crê nisso? Jesus é o único caminho que te leva ao céu. Nós devemos nos comportar como verdadeiros seguidores de Jesus. No mundo tão eclético, de tantas religiões, irmãos, que existem, as pessoas estão com sede. Nós devemos nos mostrar como verdadeira luz. Muitas vezes, irmãos, já repeti alguns sermões aqui, na igreja muitas vezes nós queremos ser telespectadores, queremos assistir um culto, sentar, é gostoso ouvir uma palavra, é gostoso, mas nós temos que transmitir a verdade da palavra de Deus a outros. Usar as estratégias que o mundo tem nos dado para pregar e anunciar, porque muitas pessoas estão com sede. Existe essa pluralidade religiosa. A segunda coisa que pode me afetar e te afetar é o materialismo. Como isto é difícil. Umas preocupações exageradas pelos bens materiais podem esfriar a minha vida espiritual. Pode ou não pode? Pode, irmãos. Quando a pessoa fala assim, pastor, o senhor pode ungir o meu carro? Aí eu fico pensando na questão de ungir carro do Antigo Testamento. Porque a palavra ungir no Antigo Testamento, ela tinha a conotação que está dizendo que é propriedade exclusiva de Deus. Aí eu pergunto para a pessoa, realmente você quer que eu unja o seu carro?
Realmente você quer que eu unja a sua casa? Você está dizendo para Deus que agora é propriedade dele. É mesmo? É algo para nós pensarmos, não é, irmãos? É algo para nós pensarmos. Porque acostumamos tanto com uma prática e não pensamos nas exigências. Então, irmãos, tudo que pode me afastar de Deus é os meus bens materiais. E isso tem afastado muita gente. Muita gente procura igrejas, irmãos, no bem-estar material, que isso não é errado. Mas aí quando Jesus fala assim, você agora, a partir do momento, eu te abençoei no mundo material, mas você não pode servir a dois senhores, ou eu, ou os bens materiais. É interessante que o Ministério do Louvor, nós não combinamos nada, eles cantaram uma canção assim, vamos cantar ela? Tudo, você que está em casa, tudo? A quem? Aí faz um ponto de interrogação, você entrega tudo mesmo? Irmãos, pense nisso, nós devemos viver uma vida de simplicidade, do Evangelho. Eu não estou falando aqui que é errado você ter bens materiais, é errado você ter um bom carro, é errado você ter uma boa casa, não estou falando isso, mas isso não pode te prender, tem que tomar cuidado. Há uma reflexão de um ator americano que eu sei que ele copiou de alguém. Quem aqui já ouviu falar do Will Smith, um ator bem conhecido no meio de Hollywood? Ele fala assim, ó, presta atenção, muitas pessoas gastam dinheiro que não têm para comprar coisas que não precisam para impressionar pessoas que não gostam. Posso repetir? Muitas pessoas gastam dinheiro que não têm para comprar coisas que não precisam para impressionar pessoas que não gostam. É verdade, irmãos. Às vezes a pessoa não tem, não sou nada contra, pode me convidar, mas agora no momento de pandemia é difícil. Uma festa de aniversário, uma festa disso, uma festa... Aí a pessoa gasta, passa no cartão e fala, só Jesus na graça. Ah, Senhor, Tu sabes. Ainda hora ainda, né? Tu sabes o meu limite do meu cartão, que é só R$2.000, mas a festa custa R$5.000. O Senhor vai prover. Deus pode prover, irmãos? Amém? Pode prover, mas eu tenho que andar conforme o meu limite. Às vezes as pessoas fazem coisas para impressionar, e isso, irmãos, acontece muito. Já aconteceu comigo, pecador que nem você, e com você também. Você quer impressionar alguém, fazer média. Então cuidado, que os bens materiais, o materialismo pode me afastar. Outro ponto, o relativismo ético. O que é isso, pastor? Hoje existe uma cultura, irmãos, pela falta de ética moral e sexual, o tal nada a ver. Quem já ouviu essa frase aqui? Isso não tem nada a ver. Mãe, isso não tem nada a ver. Pai, isso não tem nada a ver. É notório isso, não é? Antes, irmãos, com todo respeito, gosto de mídia social. Antes na igreja tinha os ninjinhas de Jesus, não tinha? Você conhece o ninjinha de Jesus? Ele fazia assim, rodopiava. Hoje tem os ninjinhas dançarinos do TikTok. Né? Eu tenho uma lá em casa, que de vez em quando dança até música cristã, está lá. Eu falo, filho, o que você está fazendo, filha? Não, é uma dança aqui e tal. Irmãos, tudo tem que ter sabedoria. Você não pode ser ao ponto de radical entender aquilo que nós estamos vivendo e convivendo na sociedade, ao ponto de falar assim, não pode fazer mais isso. Irmãos, converse, dialogue com seu filho, fale com ele. Nós vemos hoje, irmão, que essa questão de ética moral, infelizmente, isso não posso deixar passar isso aqui, irmãos. Nós não conformamos, irmãos, com o divórcio dentro da igreja. Tem gente que se divorcia? Tem, mas não é algo normal, não é algo natural. Namorados, ter relações sexuais, isso não é normal. A sociedade fala para você, isto não tem nada a ver. Nós temos que viver um padrão bíblico de santidade. O ser humano, ele é dotado do que é certo e errado. Presta atenção. Qual é uma das primeiras frases que dizemos para um bebê? Não. É verdade? Não faça isso. Aí a criança vai
dá um tapa no rosto do papai. O que o papai fala? Não pode fazer isso. Todo ser humano sabe o que é certo e errado. Todo ser humano. Tem alguns que você tem que ensinar. Tiago fala assim, em 4,17, que, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Nós devemos corrigir irmãos com amor. A palavra de Deus, ela exorta, irmãos. A palavra de Deus não é apenas para edificação, para consolação, ela também nos exorta. Deus exorta eu e você. Quantos maridos aí são exortados pela esposa? Levante as duas mãos. Marido, muitas e muitas vezes. É bom, não é bom, irmãos? Ser exortado. E quantos maridos exortam a esposa aí, e as esposas aceitam? Levanta as mãos, irmãs. Amém? Irmãos, nós temos que discipular as pessoas, conversar com as pessoas, viver na área do relacionamento é muito importante, corrigir. Normalmente ele não vai querer ouvir aquilo, mas a palavra de Deus fala assim: você não deve se conformar, põe a tua casa em ordem. Amém? Não se conforme com as coisas que estão acontecendo na sua casa. Tem hora que na sua casa a coisa está feia lá, você vê que o mundo maligno está querendo imperar lá, comece a chorar, comece a clamar. Não se conforme com o sistema, porque nós acreditamos, irmãos, na instituição sagrada da família. Amém? Nós acreditamos na família, nós acreditamos naquilo que Deus separou o homem e a mulher para viverem juntos. Nós, cristãos, devemos colocar algo no nosso coração, em viver uma vida sempre não concordando com atos pecaminosos. Amém? E em último lugar, uma palavra que é muito comum na filosofia, que é o narcisismo, que é o amor próprio. E muita gente é assim, irmão, se auto-admira, gosta de si mesmo, se ama tanto que não está nem aí para o outro. Ele se ama tanto que não se preocupa com o próximo. Ele sempre precisa ouvir alguma coisa que ele é o centro. Infelizmente, no meio evangélico tem muito isso, irmãos. A centralidade do homem. Se você ler os evangelhos, Jesus muitas vezes falava essa sentença assim, ó: vai e não peques mais. Hoje, infelizmente, tem coisas que acontecem só para massagear o ego humano. Canções assim, palavras assim. Nós que precisamos de Deus. Eu tenho que ter sede de Deus. Eu creio que o grande avivamento vai acontecer na nação quando a igreja entender isso. Eu que preciso de Deus. Eu não venho apenas na igreja para suprir as minhas necessidades. Eu venho à igreja para que Deus venha me encher com o Espírito e me capacitar para viver dia após dia, me livrando do mal, me protegendo com ousadia do Espírito Santo. Isto é, Paulo dá um conselho a Timóteo, em 2 Timóteo 3,2, dizendo assim: pois os homens amarão a si mesmos, serão gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, e etc. Depois você acompanha, vou mandar para você essa mensagem nos grupos de WhatsApp. Cuidado. A sociedade cada vez mais está se tornando muito mais. Eu posso ter até um pleonasmo aqui, é muito egoísta demais. As pessoas se sentam numa roda, irmãos, ficam o tempo inteiro olhando no celular. Às vezes nós formamos grupinhos que não abrimos para outras pessoas. Nós criamos vínculos, às vezes, que temos dificuldade em ampliar. Me permitam aqui? Ontem nós tivemos nosso futebol. Eu tenho essa questão, irmãos. Qualquer área da igreja
é área de oportunidade para a pregação do Evangelho. Vocês concordam comigo? Ontem convidei mais de 20 garotos lá. E um deles agradeceu pela oportunidade, porque muitas deles estão envolvidos em muitas coisas erradas, irmãos. É o papel da igreja ser diferente. Esse é o papel da igreja. Esse é o verdadeiro amor ágape, um amor de sacrifícios, de amar ao próximo, de amar pessoas. Nós não devemos viver acostumado nesse sistema. Mas nessa noite, Deus me chama, eu e você. E eu gostaria que você se colocasse em pé. Você que está em casa. Nós somos desafiados a viver o Evangelho centrado em Jesus. Eu e você. Deus vai te dar vitória em muitas áreas. Nós falamos aqui, irmãos, que Deus pode dar bênçãos materiais para você. Obrigado, querido. Deus pode dar bênçãos materiais para você, mas você não deve amar isso mais do que Ele. Nós não devemos viver em conformidade ao pecado que vem nos rodeando. E eu e você sabemos, e muitas vezes temos que ser radical em algumas coisas, que vai me atrapalhar eu crescer espiritualmente. Fuja daquilo que tem atrapalhado o seu crescimento. Às vezes é um tipo de amizade que você pensa que é uma amizade boa, está te afastando. Irmãos, o Espírito Santo está falando com algumas vidas aqui no templo, online. Tem músicas que você deve cortar. Tem atrapalhado o seu crescimento espiritual. Tem coisas que têm atrapalhado o seu crescimento. Eu sei que tem coisas que me atrapalham, e eu fujo delas. Mas eu quero falar para você uma frase que impactou meu coração. Que o grande problema, ou o problema, não é somente o pecado, mas também de não aceitar o perdão de Deus sobre o seu pecado. Isto é, eu rejeitar a graça de Deus. Eu sei que eu sou pecador, eu continuo vivendo no pecado, eu sei que o pecado vai me destruir, mas eu não aceito o perdão de Deus. E outra, muitos acabam se afastando de Deus por vergonha, por um pecado que cometeu. Em aconselhamentos pastorais já vi muito isso. Pastor, eu não vou à igreja porque eu fiz isso. Eu tenho vergonha de entrar naquela comunidade novamente. Mas eu quero dizer, você que está aqui no templo, você que está me acompanhando online, não se conforme naquilo que o inimigo está falando para você. Há um Deus que te ama, há um Deus que te perdoa, há um Deus que diz assim: vinde, e eu te dou a minha graça, e eu te dou o meu amor. Eu convido a você a não se conformar de maneira radical na destruição do seu lar, dos seus filhos, da sua própria vida. Jesus está te chamando para uma responsabilidade. Ele está te chamando com todas as suas imperfeições. Há um Deus que está aqui essa noite, de braços abertos para te receber, que te ama, que deu o seu único filho para morrer por você. Ele quer que você não se conforme. Você que é discípulo, você tem se afastado daquilo que Deus tem falado para você, voltado até pensar em coisas pecaminosas. O Espírito Santo está falando com você: não se conforme, lute contra o sistema,
Eu quero que você feche seus olhos. Curva sua cabeça. Bondoso Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui essa noite, Pai, para celebrar o Teu nome. E essa palavra, ó Pai, tem falado aos nossos corações de não se conformar com algumas coisas. Pai, eu oro para casamentos aqui, que às vezes tem acontecido brigas, desavenças, e eles querem decretar uma palavra: eu não me conformo com isso, ó Pai. Espírito Santo, alguns têm vivido dificuldades financeiras, e eu creio, Pai, que o Senhor pode abrir portas, mas o Senhor dá um sinal de alerta para cada um deles: não ame mais as riquezas do que a mim. Eu vou te dar riquezas, mas não ame as riquezas mais do que a mim. Alguns, Pai, querem muitas vezes dividir a tua glória, pensando que eles são capazes de resolver tudo, mas o Senhor diz que o Senhor é o destino da vida deles. O Senhor é o verdadeiro escudo, e eles querem confiar plenamente em Ti, não nas suas forças, não nas suas capacidades, porque quem deu força e capacidade foi o Senhor. E que no nome santo de Jesus eu abençoo cada filho Teu, Pai, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Pode se assentar?